Segundo o livro dos Reis, a nossa palavra é referente ao verso 24 até o fim do capítulo 7. Mas nós não vamos fazer toda a leitura, vamos ler apenas agora, segundo o livro dos Reis, capítulo 7, verso 9. Segundo o livro dos Reis, 7, 9. Diz: então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Meus irmãos, nestes últimos tempos, mais propriamente nestes últimos 2 anos, estamos caminhando para 2 anos, nós temos vivido sob fortes expectativas. Expectativas nada boas, no sentido de que ficamos naquele temor. Quando o telefone toca, será que vamos receber uma notícia boa ou ruim? Quando nós ouvimos os meios de informação, ou temos acesso aos meios de informação, será que vamos receber notícias boas ou notícias ruins? Dado a tantas pessoas que têm adoecido, tantas pessoas que têm morrido, nós tememos receber as más notícias. Queremos receber boas notícias. E às vezes, irmãos, este ambiente, este contexto que nós estamos vivendo, vai gerando um ambiente de ansiedade, de temores, de inquietação na nossa vida. Mas nesta manhã, nós gostaríamos de relembrar a cada irmão que, embora vivendo dias de adversidade que nós estamos vivendo, nós como igreja estamos vivendo dia de boas novas. As boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as más notícias, os dias de adversidade que nós passamos, não podem encobrir o fato de que nós vivemos as boas novas do Evangelho. E que estas boas novas do Evangelho devem produzir em nossos corações a esperança, a força na adversidade, o consolo que precisamos, o direcionamento da nossa vida, o alimento que nos nutre. Este texto bíblico que nós lemos, não apenas o que lemos, mas o que relata o capítulo 6, verso 24, e depois todo o capítulo 7, retrata muito bem o ambiente e o dia de boas novas que nós vivemos. A nação de Israel estava em guerra. A capital de Israel era Samaria. E Samaria foi cercada pelo exército sírio, sob o comando do rei Ben-Hadad. De forma que as provisões para alimentar a cidade não podiam entrar. Elas chegavam até o acampamento dos sírios e paravam ali, eram barrados ali. A situação não era nada agradável. Este estado de sítio gerou fome na cidade. Uma fome muito preocupante, sofrida, a ponto de venderem uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, um pouco de esterco por 5 ciclos de prata. E a situação chegou ao ponto de cometerem verdadeiras loucuras. 2 mulheres fazem um pacto.
um pacto terrível, onde dizem: hoje nós comeremos o meu filho, amanhã comeremos o seu. E uma mulher, uma destas mães, procura o rei sentindo-se injustiçada, pedindo ao rei para julgar a sua causa. Por que ela se sentia injustiçada? Ela disse: olha, nós comemos o meu filho, mas quando foi para nós comermos o filho dela, ela se negou a entregar o filho. Meus irmãos, o rei se desespera diante deste quadro tão horrível que a cidade vivia. Se veste de pano de saco, revelando a humilhação que estavam vivendo. Mas quando o rei deveria se colocar diante de Deus, reconhecer os pecados da nação e buscar o perdão e o favor de Deus, o rei se levantou contra o profeta do Senhor Eliseu. Por quê? O que Eliseu tinha a ver com o cerco promovido pelos sírios? Ocorre que o profeta do Senhor já havia chamado Israel para se arrepender, já havia advertido a Israel sobre a invasão dos inimigos. E o rei, em lugar de se reconhecer, em lugar de confessar e de buscar a misericórdia de Deus, se levantou contra o profeta no intuito de matá-lo. Foi neste contexto, onde havia desespero, havia fome. Foi neste contexto que Eliseu se levantou como profeta do Senhor. Falou a respeito de boas novas. Eliseu disse: olha, amanhã este quadro se mudará. Amanhã haverá oferta de flor de farinha, oferta de cevada e tudo a 1 ciclo de prata, não a 80 ciclos de prata como estão vendendo a cabeça de um jumento. O capitão da guarda, ouvindo o depoimento do profeta, ironizou dizendo: nada disso. Mesmo que abra-se janelas do céu, isso não vai acontecer. Mas eis, irmãos, que o Senhor Deus agiu de forma soberana e graciosa. Levantou-se um terror sobre os sírios, eles ouviram barulho. Entenderam que Israel havia contratado os exércitos vizinhos e que eles se levantavam contra os sírios. Então os sírios fugiram, abandonaram o acampamento com suas riquezas, com o alimento, foram embora. 4 leprosos que viviam à porta da cidade, isolados, não podiam ter contato social. Disseram: se nós ficarmos aqui na porta da cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós formos ao acampamento dos sírios, eles nos matarão. Mas entre ficar aqui e morrer de fome, vamos levantar e vamos ao acampamento. E quando eles chegam ao acampamento, eles encontram o acampamento abandonado, grandes riquezas nas tendas, abundância de alimento. Eles tomam para si riquezas, se alimentam, escondem bens materiais, mas em dado momento a consciência lhes pesou, e eles disseram: nós estamos aqui fartos, enquanto o povo está morrendo de fome lá na cidade. Hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. Meus irmãos, esta palavra daqueles leprosos nos faz pensar. Nós estamos vivendo, sim, dias de boas novas. Dias que vivemos o Evangelho de Jesus, o Evangelho que promove salvação, esperança para nós, esperança no meio das adversidades. Aqueles leprosos foram até a cidade e comunicaram as boas novas.
A princípio o rei duvidou, mas depois enviou mensageiros e constatou que o acampamento estava abandonado e que havia provisões abundantes lá. Só que o capitão que duvidou, que ironizou, e que Eliseu advertiu de que ele não experimentaria as provisões, quando o povo saía da cidade, em multidão para ir ao acampamento, aquele capitão foi atropelado e veio a falecer. Foi dia de boas novas para a nação, dia de boas novas para aqueles que criam, dias de boas novas para aqueles que são da fé. Meus irmãos, nessa manhã, queremos trazer esta palavra dizendo para quem está em Jesus, a despeito das adversidades, a despeito do sofrimento, é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas na nossa vida. Consideremos, irmãos, primeiramente, que vivendo em dia de boas novas, devem prevalecer os profetas da esperança. Os profetas da esperança precisam prevalecer no mundo onde os profetas da morte estão atuando. Meus irmãos, no mundo daquela época, se levantaram os profetas da morte. Os profetas da morte quiseram prevalecer, mas prevaleceram os profetas da esperança. Existem nos nossos dias também profetas da morte, assim como o Senhor colocou a igreja para que a igreja seja portadora de uma mensagem de esperança, a qual precisa prevalecer no mundo. Quais foram os profetas da morte naqueles dias? O próprio exército sírio, quando se acampou em volta de Samaria, aquele exército se colocou e se pousou como profetas da morte, porque aquele estado de sítio impedia a chegada das provisões, e os sírios esperavam assim a morte da população. Então, entre a população havia profetas da morte. Mas, irmãos, os profetas da morte estavam dentro da própria família também. Quando uma mãe entrega o seu filho, mãe que é o maior símbolo de amor nos relacionamentos interpessoais, dentro da própria família faltava vida e esperança, a morte chegara dentro das próprias famílias. E ali havia profetas da morte. Espera-se que aqueles que lideram a nação nas diversas áreas, nos diversos setores, possam governar com equidade. Mas eis, irmãos, que o rei de Israel perseguia a Eliseu, tentando matá-lo e se colocando também como o profeta da morte. Nos dias de perigo, de ameaças, nós temos a segurança pública e esperamos que a segurança pública possa promover proteção à sociedade. Mas o próprio capitão responsável pela segurança se colocou também como profeta da morte, dizendo: não existe solução, apenas a morte. Mas, irmãos, foi neste contexto, com tantos profetas da morte, que o Senhor levantou verdadeiros profetas da esperança. Quem foram estes profetas da esperança que puderam ver o que ninguém estava vendo? Eles viram a Deus, eles viram um amanhã diferente, cheio de esperança, eles viram uma mudança da situação. Estes profetas foram Eliseu, que naquele contexto de morte ele disse: amanhã as coisas estarão diferentes, porque Deus mudará esta história.
E surgiram profetas da esperança, em um contexto totalmente inesperado, entre aqueles 4 leprosos, que se levantaram e disseram: hoje é dia de boas novas, nós não podemos nos calar, vamos anunciar ao rei. E foram até Samaria anunciar que lá no acampamento dos sírios havia abundante alimento preparado para todos. Meus irmãos, Deus levanta os seus profetas. Deus levanta profetas da esperança, pela sua infinita graça, bondade e poder. E isso nos leva ao nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo, em um mundo onde imperava a morte, em um mundo do pecado, em um mundo do poder demoníaco atuando em tantas pessoas, de um mundo de ovelhas sem pastor, de pecadores condenados. Mas o Senhor Jesus se colocou neste mundo como profeta da esperança, levando refrigério e esperança a tantas pessoas. E Jesus, como profeta da esperança, anuncia a nós também um amanhã diferente e glorioso, pelo poder salvador dele. E o Senhor coloca cada um de nós neste mundo, para sermos profetas da esperança. Neste mundo existem tantos profetas da morte que estão atuando na sociedade, que estão atuando na liderança do país, na segurança pública, que estão atuando em todos os setores, estão atuando na família. A igreja é colocada como profeta da esperança. O profeta da morte é aquele que tenta excluir Deus, tenta excluir a solução que vem de Deus. O profeta da esperança é aquele que aponta para Deus, dizendo que a solução vem do Senhor. E em Jesus nós temos a grande solução para a nossa vida, porque Jesus promove, sim, esperança a todo o coração abatido. Hoje é dia de boas novas. Em dia de boas novas prevalece o profeta da esperança. Meus irmãos, vamos trabalhar para que prevaleça por meio de cada um de nós a esperança neste mundo. E a esperança está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas neste mundo, onde vivemos as boas novas do Evangelho, além de prevalecer a esperança, precisa prevalecer a paz. A guerra parecia prevalecer sobre a nação de Israel, estavam cercados pelos sírios, não tinham poder suficiente para reagir ao poder dos sírios. Mas, irmãos, foi exatamente aí que houve uma manifestação especial do Senhor, desbaratando o exército sírio e promovendo a vitória, sem que o povo de Deus levantasse um dedo sequer. E não é diferente por meio do Evangelho de Jesus, quando Deus nos traz vitória, sem que nós levantemos um dedo sequer. Porque Jesus venceu os nossos pecados, Jesus venceu a morte ressuscitando dos mortos, Jesus venceu o poder do mal triunfando deles na cruz. E o Senhor Jesus anuncia paz para nós. Não podemos confundir paz com situações circunstanciais que vêm e vão. Paz é muito mais do que boa saúde física. Paz é muito mais do que equilíbrio financeiro. Paz é muito mais do que estabilidade profissional. Paz é comunhão com Deus, é estarmos debaixo do favor de Deus, é a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem vida, nem morte, absolutamente nada. Prevaleceu a paz na nação de Israel, porque Deus venceu os inimigos por eles.
No Evangelho de Jesus prevalece a paz por causa do Senhor, da obra do Senhor em nosso favor. Mas, irmãos, há um fato aqui que muito nos chama a atenção. O Senhor havia vencido os inimigos de Israel. Eles já haviam fugido. Mas a nação de Israel ainda estava por trás dos muros na cidade de Samaria, ainda vivendo atemorizada, ainda vivendo em sofrimento, porque não havia ainda tomado posse desta obra que Deus realizara. O Senhor Jesus já realizou a obra, já triunfou em nosso favor. Mas há muitas pessoas atrás dos muros, ainda cercadas pelos seus temores, pelas suas dúvidas, pelas suas inseguranças, pelas suas ansiedades, pelos seus traumas. Meus amados, o Senhor Jesus já venceu. Vamos sair os muros afora e vamos tomar posse da graça e das bênçãos que o Senhor nos trouxe por meio da vitória de Jesus, para que possamos viver a paz com Deus, a direção do Senhor na nossa vida, o fortalecimento interior, a companhia do Senhor. Vivemos dias de boas novas, mesmo em um contexto de adversidade que estamos. E neste dia de boas novas, prevalece a esperança, prevalece a paz. Mas prevalece também a provisão de Deus para nós. Meus irmãos, o povo cercado estava morrendo de fome. Atrocidades eram cometidas por causa da fome. A fome gera desequilíbrio, gera desespero. Ao ponto de uma mãe matar o próprio filho em um pacto tão vil. Mas, irmãos, a fome espiritual também gera desespero nas pessoas, não é só a fome física. A fome de Deus, a ausência do Senhor, gera nas pessoas também desorientação, morte. O Senhor Jesus veio ao mundo para adquirir para nós toda a bênção que nós precisamos. E o apóstolo Paulo disse que em Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. O Senhor coloca à nossa mesa a comunhão. Deus coloca à nossa mesa a salvação, o perdão, a esperança. Mas, irmãos, a exemplo dos israelitas que estavam em Samaria, quando havia uma abundante mesa preparada pelo Senhor, eles precisavam sair de Samaria, romper os muros e caminhar até a mesa que Deus preparara. Nós não podemos ficar atrás dos muros quando Deus nos preparou uma mesa abundante. Nós precisamos caminhar até a adoração ao Senhor. Há muitas pessoas que estão se distanciando da presença do Senhor, sofrendo, é verdade, famintas, é verdade, e morrendo de fome quando Deus colocou diante de nós uma mesa farta em Jesus. Precisamos buscar a palavra, a oração, a comunhão dos irmãos, a adoração, o culto. Precisamos sair de trás dos muros e caminhar até a mesa que o Senhor nos preparou. E foi isso que aconteceu quando eles saíram de Samaria e foram até a mesa do Senhor. Ali se fartaram. Havia provisões preparadas pelo Senhor. Existem provisões, porque o Senhor nos serve com uma mesa abundante. Meus irmãos, nós estamos cercados por tantas notícias ruins, por tantas adversidades, tantas famílias sofrendo, tantas famílias em dor. Mas nós nunca podemos esquecer, irmãos, que é dia de boas novas para nós por causa do Evangelho.
E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque no dia de boas novas que nós vivemos, graças a Jesus, graças ao Evangelho, nós podemos ter uma certeza: prevalece a esperança. Prevalece a esperança por causa do Evangelho. Os profetas da morte não vão prevalecer. Aqueles que querem excluir Deus da vida, que querem excluir as soluções que vêm de Deus, que querem excluir os padrões de Deus, não vão prevalecer. Vai prevalecer a esperança no Senhor. E nós somos chamados a sermos profetas da esperança, a levarmos uma palavra de esperança, de ânimo. Vai prevalecer a paz por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, na vida de todo aquele que crê. Vai prevalecer a provisão que Deus coloca à nossa mesa para nos alimentar. Vamos caminhar em busca desta provisão estabelecida pelo Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe e guie cada um de nós. É dia de boas novas para todo aquele que crê. Mesmo nas adversidades, prevalecem as boas novas do Senhor.